Começando esse Tchau Bela 2024 para você. Você acabou no Réveillon? Falou, ai, preciso comer melhor, fazer melhores escolhas. Esse episódio é para você. Gengibre, cúrcuma, ômega 3, própolis, todas essas coisas que a gente fala para imunidade, né, para te ajudar a responder melhor à vida estressante que a gente leva, tem a ver com ingredientes anti-inflamatórios. Você deve ter um estoque disso em casa, Isadeson, por exemplo. Tem. É também uma tendência da vez quando a gente fala sobre ingredientes anti-inflamatórios, suplementos, que começam a aparecer, inclusive, entre os ativos para a pele. E este é o tema do episódio desta semana. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Pois é, essa é mais uma das tendências que migraram do universo da alimentação para o skincare. Eu sou Isa Deson e ao lado de Vânia Goy vamos contar a evolução da tendência que já tem nome e chama Inflammaging. Inflammaging é um termo que surgiu em 2005, foi cunhado por um neurologista italiano, o Claudio Franceschi. Segundo ele, esse é um processo que acontece por causa de uma série de alterações fisiológicas, incluindo perda de massa muscular, alterações hormonais, enrugamento, perda de viço da pele, mesmo distúrbios cognitivos, ou seja, tudo isso pode ter a ver com inflamação, né? Tá tudo interconectado, não é à toa que é um mercado que cresce muito. Então a gente trouxe aqui um dado da empresa de pesquisa de mercado canadense, a Precedence Statistics, que estima que, e aí farmaceuticamente falando, o mercado de anti-inflamatórios deve chegar a mais de 145 bilhões de dólares até 2032. Então a gente vê um crescimento de pesquisa, de desenvolvimento e também de demanda por medicamentos, suplementos, e soluções, né, que ajudem a gente a driblar essa história da inflamação, que também está conectada com a história da imunidade, como a Vânia já falou, e cujo interesse cresceu, obviamente, depois da pandemia, onde a gente entendeu que era importante cuidar dessas duas áreas, apesar de não estar necessariamente tudo sempre como uma consequência da outra. Sim, mesmo antes da pandemia, falar de inflamação e conectar isso com alimentação saudável já estava bombando entre as nossas pesquisas, inclusive nas redes sociais. Nos Estados Unidos isso virou um movimento, que aqui também tem uma corrente que trata a alimentação como medicina, né, com essa ideia de que resgatar uma sabedoria ancestral, olhar para o que a gente come no dia a dia, tem a ver com prevenção, inclusive, e também como tratamento para a doença, né? E agora entra a evidência científica junto, ou seja, deixa de ser só o saber passado também, né? Da Ayurveda, medicina tradicional chinesa, né, enfim. E agora a gente consegue quantificar e testar e tal. E aí, olhando para os Estados Unidos como um recorte, só porque a gente tem um dado de março do ano passado, que saiu na Forbes americana, que a gente acha interessante, isso está muito correlado ao fato que 6 em cada 10 americanos sofrem de alguma doença crônica. O que é doença crônica, né? Problema cardíaco, pulmonar, renal, câncer, diabetes, esse tipo de coisa. E justamente como isso tem se tornado a maior causa de morte quando você olha doença crônica como uma categoria em si, cada vez mais a gente fica interessado em como prevenir, como você falou, né? E pensar em prevenção tem tudo a ver com longevidade, que é a grande temática de bem-estar e de medicina como um todo. Mas o que é essa tal inflamação que a gente fala? Porque a gente tem uma concepção de inflamação quando você tem que ir no médico, né? Tá com a garganta inflamada ou tem uma inflamação na pele. Para começar, os especialistas classificam esse tema em 2 tipos diferentes de inflamação. As de curto prazo, que são conhecidas por serem muito agudas, e as de longo prazo, que são inflamações crônicas. Dentre os sinais de inflamação crônica estão dor persistente, fadiga, problemas de pele, aí entra um pouco psoríase, dermatites, marcadores sanguíneos desequilibrados, problemas gastrointestinais e também doenças autoimunes. Aí, o lance é que nem todas essas inflamações necessariamente têm sintomas ou são visíveis, segundo especialmente a corrente que a gente vê nas redes sociais, ligadas à alimentação. Por isso que privilegiar uma dieta que a gente já sabe o que é saudável, né, uma alimentação viva, rica em frutas, em vegetais, em cereais, grãos integrais, legumes, sementes,
seria muito importante para reduzir esses níveis de inflamação, digamos, meio silenciosa. Claro que ultraprocessado, alimentos ricos em açúcar, gordura, glúten, ficariam de fora porque tem mais impacto sobre a nossa saúde global, né? E óbvio que isso precisa estar associado com atividades físicas regulares, práticas que aliviam o estresse. Aqui eu falo práticas porque a gente só pensa em meditação, tem muitas outras coisas que podem te ajudar a aliviar o estresse. Tudo isso tem esse poder de desinflamar o corpo, de prevenir doenças associadas a essa inflamação, que seja ela crônica ou aguda. E claro que isso está conectado com o envelhecimento, quando a gente pensa que Alzheimer, artrite, câncer, doença cardíaca e diabetes, está tudo nessa mesma seara. Eu tenho a impressão que essa inflamação de baixo grau, e por sermos muito atentas às palavras que estão rolando na vez e tal, me parece um pouco o novo Radical Livre, sabe? A gente viveu aquele momento que Radical Livre não é só um assunto de skincare, ele é um assunto de tudo relacionado à vida saudável e à vida contemporânea que a gente leva, né? E aqui a gente tá falando de envelhecimento celular, né? Quando pensa nesse tipo de inflamação, não necessariamente no envelhecimento cronológico. E antes da gente chegar no skincare, o suplemento anti-inflamatório parece ser a via, assim, mais comum do momento. Não é à toa que a gente já fez episódio no Tchau Bela só sobre isso, onde a gente tá assistindo, né, o mundo do nutracêutico, para ter o termo mais atual, falando em léxico, e uma quantidade de formatos e opções infinitas que trazem ou esses ativos que a gente mencionou lá no começo, a mistura deles, enfim, sempre com essa missão de blindar o nosso corpo, né? E aí vai de balinha a comprimido e pó, né, mais tradicional. Tem uns ingredientes que estão mais em alta, a gente preparou uma lista dos que nos chamam mais atenção. Primeiro, cogumelo, né? Cogumelo em tudo. Cogumelo de estampa, de coleção de moda, a tratamentos psicodélicos, como já tratamos aqui, e também como alimento, né? Tem uma matéria na revista americana especializada em economia sustentável, a Corporate Knights, que fala que as vendas destinadas ao mercado de bem-estar atingiram pouco mais de 15 bi de dólares em 2022, com uma variedade enorme de formas, então, de chás ou de cápsulas. E o Canadá é o principal fornecedor mundial de cogumelos, que, enfim, só aumenta, né, essa oferta. E aí a gente tem o grão nosso de cada dia, né, o café. Que oscila, né? Às vezes ele é muito vilão, às vezes ele ajuda, enfim. Mas, em 2023, a Universidade de Copenhagen publicou um estudo que afirmou que uma xícara de café com leite, sem açúcar, a pegadinha tá aí, pode dobrar as propriedades anti-inflamatórias das suas células imunológicas. Isso porque a combinação dos polifenóis, que é um tipo de antioxidante presente aí no café, e dos aminoácidos do leite potencializa os efeitos anti-inflamatórios das células imunológicas. E aí, será que eles vão começar a fazer cápsula de café com leite? Porque essa é a tendência, né? Tem uma outra trend, que é um tipo de alga em gel, que chama sea moss. É musgo, mas enfim, eles chamam de alga. Enfim, uma alga marinha vermelha, diz que. Que Farrell falou que tá tomando, Naomi Campbell, e aí tem estudos mostrando que essa alga não é uma boa fonte só de nutrientes, como iodo, ferro, magnésio, cálcio, vitamina A, K, E, mas também tem esse poder anti-inflamatório para o corpo. São muitas as algas purificantes, né, que a gente estuda também. E aí teve um comeback de um queridinho. Do ginseng, né? Que é um queridinho ancestral, muita gente já conhece, a gente vê que, porém, tá acontecendo um hype. Eu tava em Nova York a trabalho, passei numa loja, mas a loja era uma esquina inteira, e era muito louco, porque tinha toda uma escrita tradicional, oriental, com a explicação do ginseng, e ao mesmo tempo telas ultramodernas explicando o poder anti-inflamatório do ginseng. Eu tava com uma companheira que falou, cara, ela que viu um monte disso também crescendo por aí na China, no Japão, enfim, não só da parte tradicional, mas essa atualização também para trazer isso pro século XXI, né? Ginseng também parece ser um hit aqui, pelo menos entre um grupo de agricultores no Paraná, que a gente foi acompanhando por meio das notícias,
que passou a produzir a exportar ginseng para o mundo. Então, bora, cápsulas de ginseng, junto com a sua de cúrcuma matinal. Não podia a gente falar da famosa, da idolatrada cúrcuma, que, né, entra em vários contextos aqui e que já está com a previsão e uma projeção de atingir 190 milhões em valor de mercado até 2028, ou seja, vai trabalhar muito. Eu gosto que tem cúrcuma em cápsula, porque eu sou traumatizada do Golden Milk, sabe? Foi uma bebida tendência nas redes sociais muito gostosa, um leitinho vegetal com um pouco de ghee e cúrcuma, mas eu não consigo mais me divertir tomando. Bora de cápsulas também, gente. Bom, açafrão da terra, que é outro nome para cúrcuma, é ótimo coadjuvante para várias coisas, alergia, saúde cardíaca, doença degenerativa, porque tem curcumina, esse ingrediente especial aí. Mas tem que ser consumido numa determinada dosagem. Tudo que a gente está falando aqui tem estudos preliminares, tem muito médico que gosta, mas precisa de recomendação e acompanhamento profissional, né? Porque a absorção é uma coisa complexa. Você pode tomar todos os suplementos do mundo. Se você não tiver com boa absorção, não funciona. Então é dinheiro jogado fora, entendeu? Dinheiro bom, porque é caro. Bom, a gente falou de alimentação, tem que levar em conta a poluição, já falamos do estresse, tem também as alterações hormonais. E é óbvio que, então, o inflammaging afeta também a nossa pele. O que ele faz? Envelhecimento precoce, aparecimento precoce de rugas, mais sensibilidade, mais ressecamento, mais perda de elasticidade, assim vai. E a gente tem um dado da Mintel, nossa parceira, muito legal esse ano, temos dados de Brasil e América Latina exclusivos, mostrando que os consumidores se mostram cada vez mais conscientes do impacto que esses fatores emocionais e hormonais, por exemplo, têm sobre a condição da pele, né? Em 2023, 27% dos brasileiros com 16 anos ou mais sofreram com problemas relacionados à pele, ou seja, eczema, acne, etc. Eles também relataram ter sofrido com questões de saúde mental. Olha essa ligação aí. Então, a gente está falando de depressão, ansiedade ou de saúde intestinal né? Que pode ser aí gastrite, úlcera e coisas assim. Tem outro artigo interessante, que foi publicado em agosto do ano passado, na BBC, mostrando um estudo longitudinal sobre idade, feito pelo Instituto Nacional de Baltimore, que acompanhou, enfim, o processo de envelhecimento de milhares de pessoas, mostrando que a aparência mais jovem da pele está ligada a uma melhor condição de saúde, e que a pele que aparenta ser danificado ou menos saudável é sim um fator de risco para uma série de doenças relacionadas à idade, ao envelhecimento, como Parkinson e até diabetes tipo 2. Ou seja, gente, a pele não é só embalagem, a pele é sim um órgão gigante, o maior de todos, e ela pode e tem influência no corpo inteiro. Uma pele mais exposta, por exemplo, a raio UVA, e que está ficando envelhecida, também tem a capacidade de liberar substâncias químicas que, por exemplo, amplificam a inflamação. Então, isso pode acabar prejudicando órgãos que estão distantes, por exemplo, dessa relação que a gente tem com o sol e contribuindo com doenças relacionadas à idade, né? Super, e eu acho que a gente também está começando a olhar de uma forma mais crítica para isso, né? Mas... A gente já falou do sol, a gente está começando a entender todas as radiações, ou seja, nós somos um grande painel aqui que é influenciado por todos os fatores externos, né? Porque não é uma coisa ou outra, a gente fala muito disso em muitos episódios, né? Que a gente não é compartimentado, tudo se relaciona, né? Enfim, entre si. Não, e aí esse estudo mostrou um dado muito louco, que idosos que usaram creme hidratante diariamente por 3 anos mantiveram melhor funcionamento cognitivo. Ou seja, a desidratação da pele também é um fator crítico e a hidratação regular reduz a inflamação e pode até ajudar a prevenir demência. Eu achei esse dado incrível para quem gosta de passar muito creme corporal como eu. Porque aí não é sobre cuidado só estético, né? Quando a gente fala que cuidar da pele, e quando a gente pensa na pele, não só como a pele do rosto, mas como o corpo inteiro, isso tem impacto na saúde, na barreira de proteção natural da pele, enfim, tudo isso, né? Ou seja, filtro solar, creminho hidratante, tudo isso ultrapassa benefícios visíveis, vamos dizer assim. Né? Não cuida só da pele, mas cuida de todo o seu corpo. E a nossa expectativa é já começar a ver produtos focados em inflamação cutânea, né? Que ainda está no começo. São tão poucos que a gente achou um que já traz no nome, né? Então é um sérum que chama Hero Molecular Anti-Inflammaging.
ele promete absolutamente tudo. Então, diz que vai reduzir o aparecimento de linhas finas, rugas e hiperpigmentação. Além disso, vai aumentar a firmeza da pele e esse lance da retenção da umidade aí que veio com essa informação da hidratação. Segundo o biólogo, que é um dos cofundadores da marca, esse sérum é inédito porque ele é o único que foi desenvolvido para atingir a principal proteína responsável pela inflamação crônica. Eu acho que barreira de proteção natural da pele, que tem a ver com esse lance da hidratação nos ajudar a ficar mais saudável, é um assunto dentre as marcas de skincare. Aqui a gente tem um pioneiro e hit, que é o It Immune da Shiseido, número 1 de vendas na marca, que ganhou várias versões, inclusive esse ano. Tem uma tecnologia que chama Life Blood, que é para diminuir a aparência de linhas finas, deixar a textura mais uniforme. É focado nessa defesa da pele, não com anti-inflamatório no nome, né, mas talvez tangenciando um pouco esses efeitos que a gente está falando, né? E acho bacana também falar rapidinho, né, que Ultimmune já traz a palavra imunidade no título também, ou seja, a gente está vendo aí que acho que a gente está só no começo desses termos que brincam como esse da Shiseido, que é o Ultimate Immune, né, ou a imunidade máxima, enfim. Bom, a gente falou recentemente sobre biohacking, né, que é um termo que migrou do transhumanismo para a nova promessa de wellness que vai nos ajudar a postergar o tão temido envelhecimento. E nada é mais do que uma forma de você hackear, né, você intervir com o envelhecimento celular através da tecnologia, né? E isso pode ser tecnologia embarcada, mas principalmente o que a gente está falando aqui também tecnologia quando a gente fala de produto. Então, a gente achou um artigo que foi publicado pela plataforma de beleza Beauty Matter e que estava explicando que uma iniciativa que era muito experimental agora está realmente se tornando um movimento global de bem-estar, um valor de mercado que já ultrapassa os 30 bilhões de dólares e uma taxa de crescimento anual que ultrapassa os 20%. Então, por que eu estou falando de biohacking? Porque lutar contra a inflamação não deixa de ser uma forma de biohacking quando a gente trata isso com tecnologia, seja esse produto, cápsula, enfim, tantas outras maneiras que a gente pode cuidar. Tem um nome bombado, né, nessa história do anti-inflamatório, que é um médico chamado Peter Attia. Ele é fundador de um método que chama Early Medical, que usa a prevenção como forma de tratamento para longevidade. Ele está bombando com um livro que chama Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor, é um best-seller no mundo inteiro. E ele publicou um artigo no site dele, em julho do ano passado, dizendo que foi aprovado o primeiro medicamento anti-inflamatório para reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos em pacientes que sofrem dessa condição. Esse anti-inflamatório é feito com uma substância chamada colchicina, aparentemente um alcaloide derivado de uma planta de açafrão, do prado, que é usada desde o Egito Antigo. Segundo os estudos dele, mostrou uma redução de 31% no risco de eventos cardiovasculares em pessoas cardíacas, alto, né? 30%. Quem sabe, né? Todos esses açafrões aí não vão virando medicamento para outras coisas também, né? É muito bom porque é tudo raiz, né? Vem de um lugar forte. E as indicações sugerem que os benefícios da colchicina podem aumentar ao longo do tempo, mas são necessárias mais pesquisas devido ao número limitado de pacientes que foram estudados, só para você não sair fazendo isso aí em casa. E claro que, como sempre, não é uma substância que vai substituir terapias existentes, mas que pode sim ser uma ferramenta adicional para redução de risco, né? Mas ele celebrou, né? Ele fala que é um marco nesse interesse de pesquisar formulações anti-inflamatórias para, por exemplo, doenças do coração, né? Super! Eu acho que estamos todos investindo na tal da longevidade, mas principalmente na qualidade de vida, na qualidade de saúde, né? Tem muito interesse, é um mercado que só vai aumentar e, finalmente, a gente vai focar em prevenção de doença para a gente parar de só remediar. Eu acho que isso que é o mais interessante quando a gente pensa nesse mercado anti-inflamatório como um todo. E acho que também quando a gente sai desse lugar só individual, prevenção é um segredo de gestão pública, inclusive, né? Quando a gente olha para plano de saúde, como os sistemas médicos funcionam, prevenir é também menos custoso
mais gentil e cuidadoso com as populações todas, né? Sim. Bom, para dar o start nessa nova temporada de Tchau Bela, a gente conta com um novo apoiador, além do Iguatemi, que nos recebe também aqui. A Mintel, que é um dos nomes globais mais importantes quando a gente fala de pesquisa e de insights, é nossa parceira para deixar os roteiros com mais informações, mais atualizados, especialmente sobre o mercado brasileiro e latino-americano, certo? Pois é, a gente está muito contente em poder contar com esses dados exclusivos, inclusive. E a gente também quer agradecer toda a nossa equipe que volta esse ano com a gente. Então, a pesquisa aqui é da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, o roteiro é da Catrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, as artes da Núbia Lima e a produção é toda da agência On The Nose e da Space House. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, Bela!